Se tem uma palavra que definitivamente a gente escuta muito quando o assunto é saúde mental, desenvolvimento pessoal e talvez você esteja cansado já de ouvir isso, é resiliência. Mas no meio de todos esses discursos sobre resiliência, você já se perguntou o que de fato é isso? Por que parecem ter pessoas que são mais resilientes do que outras? Porque eu vou ser muito honesta com você, eu já vou começar esse vídeo desmistificando algo aqui pra você, que resiliência não é um traço mágico que algumas pessoas nascem com isso ou não. O que a gente chama de resiliência, na verdade, é um conjunto de habilidades. Se você já está aqui no canal há um tempo, você já está cansado de me ouvir falar. E como qualquer outra habilidade, ela é aprendida, ela é treinada, ela é fortalecida. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente isso. Como é que a psicologia nos ajuda a entender o que está por trás da resiliência, por que você precisa dessa habilidade e como que você pode desenvolver e treinar essa habilidade no seu dia a dia. Então, se você já se pegou pensando que você gostaria de ser uma pessoa mais resiliente, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar exatamente como você pode desenvolver essa habilidade. Mas se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Sara Sidraque, eu sou psicóloga clínica, pós-graduada em ACT, eu crio conteúdo sobre saúde mental, psicologia, desenvolvimento pessoal, de forma prática, didática e científica, te ajudando a usar a psicologia para potencializar a sua vida e construir uma vida com mais significado. Então, se você quer construir uma vida com mais saúde mental, com mais autoconsciência e entender como é que você pode aprimorar e desenvolver habilidades que vão ser fundamentais para isso, você encontrou o seu lugar. Então não esquece, já se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like, que me ajuda a criar conteúdo de maneira muito mais assertiva para você, tá bom? Muitas vezes a gente ouve sobre resiliência em histórias de superações, em pessoas que seguiram em frente mesmo lidando com muitas dificuldades e, bom, quem que não quer isso? Então, obviamente, a gente começou a olhar mais para isso e falar mais sobre isso. Por que tem algumas pessoas que parecem ter mais facilidade para lidar com algumas dificuldades, seguir em frente mesmo lidando com dificuldades? Mas eu acredito que no meio desse processo, no meio de muitos discursos que a gente ouve sobre resiliência, eu sinto que a ideia do que é resiliência, ela foi um tanto quanto romantizada. A gente costuma muito pensar em resiliência e olhar para uma pessoa resiliente como uma pessoa que ela aguenta simplesmente tudo sem demonstrar fragilidade, sem se abalar, uma pessoa que geralmente é forte o tempo inteiro. Pelo menos foi essa ideia que venderam sobre pessoas resilientes. A gente costuma pensar em resiliência também como um traço quase que fixo de personalidade, então ou você nasce com isso ou você não nasce, ou você é uma pessoa resiliente ou você não é. A gente costuma pensar que são pessoas que têm uma força emocional quase que inabalável, então não sente medo, não sente frustração, não sente desmotivação. São pessoas sempre otimistas, o mundo tá caindo, tá desabando, mas essa pessoa está lá firme, sorrindo e de bem com a vida. Mas se eu te disser que quando a gente olha pra pessoas resilientes, quando a psicologia olha pra pessoas resilientes, o que a gente vê é muito mais um conjunto de postura, de comportamento, de repertórios que são desenvolvidos ao longo da vida. Então o que a gente realmente entende por resiliência é essa definição que vai guiar essa nossa conversa aqui, é justamente essa capacidade de manter ou retomar hábitos, ações e comportamentos que são coerentes com seus valores de vida, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de experiências difíceis e dolorosas como medo, frustração, dúvidas. Então, uma pessoa resiliente não é uma pessoa que não sente, muito pelo contrário, é uma pessoa que ela consegue se mover com mais flexibilidade, é uma pessoa que consegue agir e escolher com mais consciência, mesmo quando ela tá lidando com coisas difíceis e se manter indo nessa direção, ou até mesmo reavaliar as estratégias que ela precisa utilizar para ir na direção que é importante para ela. Então, se tem uma coisa que a psicologia definitivamente nos diz sobre resiliência, que ela não é um traço fixo de personalidade, não é uma coisa do tipo você tem ou você não tem, você nasce com isso, você não nasce com isso. A gente tá falando de um conjunto de habilidades que te ajuda a se manter num caminho que é importante pra você, mesmo quando as coisas apertam. Então você entendeu quando a gente tá falando de uma pessoa resiliente, a gente tá falando de alguém que consegue se manter ali no caminho, se manter engajado, ou começar a se engajar com algo que é importante, mesmo quando tá lidando com dificuldades. Mas venhamos e convenhamos que isso definitivamente não é algo fácil. Se manter fazendo o que é importante ou começar a fazer o que é importante quando você está lidando com dificuldades, quando você está lidando com desconforto, não é algo fácil. Então, que tipo de habilidade, quais habilidades a gente está falando aqui que te ajuda a ser uma pessoa mais resiliente, que te ajuda a lidar com o desconforto, a lidar melhor, de maneira mais flexível com dificuldades, para você se manter engajado ali no que é importante para você. E a primeira que eu vou falar para você talvez seja uma das habilidades mais importantes quando a gente está falando da construção de resiliência, quando a gente está falando de se tornar uma pessoa mais resiliente, que é tolerância ao desconforto. E tolerância ao desconforto significa a gente conseguir entrar em contato com algumas coisas que são desconfortáveis, com algumas coisas que são incômodas, porque, bom, a vida também é feita delas,
sem fugir imediatamente, sem ficar refém da fuga e da distração toda a vida que você se sente minimamente desconfortável e incomodado, sem ignorar as coisas que você sente, sem deixar isso de lado, sem ter que se distrair também para não olhar para as coisas que você tá tendo que lidar internamente. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente acha que o desconforto vem diretamente da emoção, vem porque a gente sente as coisas, quando na verdade parte desse desconforto e boa parte desse desconforto vem na verdade da tentativa que a gente faz constantemente em não sentir, em não lidar com as coisas. E é aí que entra a resiliência. Se é dessa maneira que você tem tentado construir resiliência, achando que a vida vai acontecendo e você não vai se abalando, você não vai se afetando pelas coisas que acontecem na vida, eu sinto te dizer, você tá na direção errada. Não tem como você lidar com coisas, não tem como você processar coisas que você nem sequer reconhece que existe. Então, como é que você vai lidar com dificuldades? Como é que você vai lidar com desconfortos se você não tá nem olhando pra isso, se você não tá nem reconhecendo a existência disso? E como é que você vai ser uma pessoa resiliente se você não está lidando com essas coisas? Ser uma pessoa resiliente, na verdade, conseguir lidar de maneira mais flexível com essas coisas. E quando eu falo de maneira mais flexível, é olhando, é reconhecendo que essas coisas estão aí e buscando maneiras mais saudáveis de lidar com isso. Porque é só quando a gente lida com esse desconforto, é só quando a gente lida com esses incômodos que a gente também abre a possibilidade de se manter engajado naquilo que importa. Então essa habilidade aqui de tolerância ao desconforto é o que te permite continuar andando, porque você entende que tem algo muito valioso pra você, mesmo com o desconforto, mesmo com o incômodo, você sabe que você tá caminhando pra uma direção que é muito valiosa pra você. E se você assistiu o nosso último vídeo, você sabe disso aqui que eu vou falar, mas eu preciso falar novamente, porque toda vida que a gente fala de tolerância ao desconforto, a gente precisa falar de valores. Tolerar desconforto só faz sentido quando a gente tá falando de um bom porquê. A gente só fala dessa habilidade aqui de tolerar desconforto, de lidar com incômodos, porque a gente entende que isso é parte do caminho, isso é parte do processo de ir na direção de algo que é importante pra você. A gente também não fala de ser uma pessoa resiliente a qualquer custo, em todas as situações. Às vezes você tá insistindo em uma coisa que não dá certo pra você, ou que não faz parte do caminho valioso pra você, e você chama isso de ser uma pessoa resiliente porque você permanece insistindo ali, mas talvez ser uma pessoa resiliente aí, talvez seja olhar pra essas dificuldades, perceber que esse não é o seu caminho e recalcular a rota. Falando sobre recalcular a rota, a segunda habilidade que você definitivamente vai precisar desenvolver e olhar pra ela, se você quer se tornar uma pessoa mais resiliente, é tolerância à frustração. A frustração é aquela diferença entre o que você esperava que ia acontecer e o que de fato aconteceu. E definitivamente todo mundo passa por isso. Todo mundo se frustra. A gente começa a nossa vida se frustrando enquanto bebê. A diferença é o que você faz quando você se frustra. De novo, quando a gente tá falando aqui de tolerância à frustração, a gente não tá falando aqui sobre não se frustrar. A gente tá falando sobre olhar pra essa frustração, olhar pra esse cansaço, olhar pra essa raiva e se perguntar o que você realmente deseja fazer diante disso. O que acontece muitas vezes quando a gente não aprende a lidar com essas frustrações é recorrer a hábitos que são muito impulsivos e automáticos quando a gente se frustra. Então você explode e desconta a sua raiva nas pessoas ao seu redor, você tende a responsabilizar as pessoas à sua volta pelas coisas que não deram certo, que não saíram como você esperava. Você parece nunca conseguir lidar ou sempre fica muito desesperado, motivado quando uma parte do seu plano, uma parte das coisas que você planejava não saem como você esperava. Ou você tende a olhar para a frustração com uma mensagem muito automática, que é: toda vida que eu me frustrar, ou toda vida que a frustração aparecer, isso significa que eu preciso desistir do que eu estava fazendo. Isso significa que eu preciso recuar e voltar atrás. Se as coisas deram errado, ou se uma parte das coisas deram errado, então significa que eu preciso desistir de absolutamente tudo. E pessoas resilientes entendem que dificuldades e percalços fazem parte do caminho. Pessoas resilientes conseguem olhar para a frustração e ver outras mensagens. Por exemplo, talvez as coisas deram errado aqui porque dificuldades e percalços fazem parte do caminho. Ou talvez as coisas deram errado aqui porque talvez eu preciso mudar a estratégia. Eu fiz alguma coisa que não deu certo, mas talvez isso não seja um significado para eu desistir e voltar atrás. Talvez seja uma mensagem para eu mudar a minha estratégia, tentar fazer algo diferente aqui. Independente do que for, pessoas resilientes conseguem olhar para a frustração também com mais flexibilidade, conseguem olhar para a frustração e enxergar outras coisas, enxergar inclusive o caminho que é importante para ela, o que eu preciso continuar fazendo aqui, ou o que eu preciso mudar no que eu estava fazendo para permanecer seguindo no caminho que é importante. E é isso que pessoas resilientes fazem. Pessoas resilientes não são pessoas que não se frustram, são pessoas que conseguem lidar de maneira flexível com essa frustração, são pessoas que conseguem visualizar o caminho que é importante, se manter indo em direção a esse caminho que é importante,
frente, mesmo quando a frustração entra no meio do caminho. Se tem outra coisa que você já percebeu que a resiliência exige da gente, é a disposição pra sentir. Na prática, isso significa abrir um espaço para as coisas que acontecem aqui dentro. Se você tá se movendo em direção a algo que é importante pra você, algo que tem muito significado pra você, é óbvio que quando as coisas não saem da maneira como você esperava, quando você lida com dificuldades, você vai sentir, você vai se frustrar, você vai lidar com desconforto. E disposição pra sentir significa que você olha pra essas coisas, que você processa esse sofrimento, mas que ele não precisa ser o ponto final, ele não precisa te paralisar. Não é gostar desse sofrimento, não é olhar pra ele e ficar sempre otimista. É você conseguir se mover mesmo que aos poucos, é você conseguir dar passos mesmo que aos poucos, porque, de novo, a direção é muito importante pra você. E é só quando a gente abre espaço pra sentir essas coisas que a gente também abre espaço aqui pra agir com mais consciência. E resiliência também tem a ver com direção. Na verdade, resiliência só faz sentido quando a gente fala de direção. Porque quando você tá realmente conectado com aquilo que é importante pra você, com aquilo que traz significado pra você e pra sua vida, é aí que você realmente encontra os motivos pra permanecer quando as coisas estão difíceis. É esse comprometimento com os seus valores e com a sua direção de vida que realmente dá sentido pros seus esforços, que transforma esse sofrimento, que transforma essas dificuldades em algo que vale a pena lidar. Não é sobre suportar qualquer dor, não é sobre ser resiliente porque pessoas bem-sucedidas são resilientes. É sobre suportar aquela dor, é sobre suportar aquele sofrimento que aparece quando você tá indo na direção da vida que você realmente deseja construir. Então, resiliência não é um movimento apenas de resistência à dor. Não é você simplesmente resistir a todos os desconfortos. É, antes de tudo, um movimento com propósito. Então, você já entendeu que a pergunta aqui não é simplesmente como eu posso ser uma pessoa mais forte, como eu posso ser uma pessoa mais resiliente, e sim, como é que eu posso agir de maneira mais intencional, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando as coisas não saem como eu espero, porque a gente não nasce sendo uma pessoa resiliente, a gente se torna uma pessoa resiliente. Então aqui vão 4 práticas para você construir e fortalecer uma postura mais resiliente diante da vida. E a primeira delas, você precisa treinar a tolerância ao desconforto, e na prática isso significa criar um espaço entre as coisas que você sente, entre o desconforto que você sente e as coisas que você faz diante desse desconforto. Você treina essa habilidade quando você para de reagir somente no automático, somente no impulso de evitar a dor, e você realmente começa a se perguntar: o que é que essa situação realmente está me pedindo? O que é que eu posso fazer aqui, por mais mínimo que seja, que realmente vai me aproximar da pessoa que eu gostaria de ser aqui? Será que eu consigo sustentar ou ficar um pouquinho mais com essa emoção aqui, nem que seja por alguns segundos, antes de agir? O impulso que eu tô tendo diante dessa emoção vai me aproximar da pessoa que eu gostaria de ser, da vida que eu gostaria de construir? E essa permanência de maneira consciente, de maneira intencional, por mais breve que seja, já constrói algo, já é um treino. Uma coisa que eu percebo enquanto psicólogo é que a gente precisa ter paciência pra construir, pra fortalecer habilidades emocionais. A gente tende a achar que uma prática, um exercício, uma técnica vai simplesmente construir algo da noite pro dia. E é justamente pra gente ter essa crença que as coisas vão ser construídas assim, ou que ou eu tenho ou eu não tenho, que a gente não se dá a possibilidade de treinar essas coisas, a gente não se dá a possibilidade de começar, mesmo que aos poucos. A gente olha pra essas situações que, eu consegui ficar 5 segundos com a minha ansiedade sem necessariamente reagir de maneira impulsiva a ela, eu consegui ficar 1 minuto ali com a minha raiva sem necessariamente reagir de maneira impulsiva a ela. A gente olha pra esses pequenos avanços, a gente olha pra esse pequeno tempo e a gente menospreza. E o que a gente não percebe é que cada vez que a gente vai lidando com essas emoções, que a gente vai criando esse espaço, por menor que seja, e vai aumentando isso com o tempo, a gente tá treinando a habilidade, a gente tá enviando pro nosso cérebro uma mensagem de que eu consigo lidar com isso. Isso é um aprendizado que vai se fortalecendo. Então entenda que treinar a tolerância ao desconforto é como se fosse treinar um músculo emocional. Você começa com pesos leves, você começa com desconfortos leves, você vai aos poucos, você vai sustentando aos poucos, você pega pequenas situações desconfortáveis e se permite pausar, respirar, pensar ali dentro. Com o tempo você começa a perceber que você consegue sustentar mais do que você achava que conseguia, e você tem mais liberdade para fazer escolhas que realmente são coerentes com os seus valores de vida. Perceba também como é que você lida com as suas frustrações. Se você percebe que você é essa pessoa que desiste muito facilmente das coisas, que nas primeiras dificuldades que você tem, você já fica completamente desanimado, você quer jogar tudo pro alto e já começa a pensar em justificativas para desistir do que você estava fazendo, para deixar de fazer aquilo que era importante para você. Bom, se você se identificou com isso, é bem provável que você precise aprender a lidar melhor com as suas frustrações. Eu vou ser muito sincera, eu já falei isso algumas vezes em algumas conversas, que enquanto psicólogo eu acredito que
tolerância à frustração, aprender a lidar com frustrações, é uma das habilidades mais fundamentais na vida. Para suas relações, para o seu trabalho, se você deseja construir coisas, enfim, gerar projetos. Não existe você estar na vida e você não lidar com a frustração. Não existe viver e não se frustrar. Então, se não se frustrar não é uma opção, como é que você responde a isso? Como é que você lida com as frustrações que sim, vão aparecer? E se você é aquela pessoa que evita super se arriscar, que a todo custo tenta controlar absolutamente tudo pra nada sair da maneira como você planejou, como é que tá aí o seu projeto de não lidar com frustrações, de não encontrar a frustração no meio do caminho? Você tem conseguido? Então você pode ficar nesse cenário evitando arriscar ao máximo, não fazendo absolutamente nada de novo, não fazendo coisas que são importantes pra você, pelo medo de errar, pelo medo das coisas não saírem como você esperava. Ou você pode vir pro cenário de entender que a frustração sim vai existir, que você vai lidar com ela, que não lidar com ela não é uma opção e que não é algo confortável, mas que existem maneiras saudáveis de você lidar com ela, que não é o fim do caminho. Então lidar melhor com a frustração não é fazer o máximo possível e controlar absolutamente tudo para as coisas nunca saírem como você planejava. É entender que em algum momento isso vai acontecer, mas que ainda assim você pode se perguntar: o que está no meu alcance aqui? O que eu posso fazer diante disso daqui? O que essa situação pode me ensinar? O que eu posso tirar de aprendizado aqui? Será que foi uma dificuldade normal, esperada aqui no meio do caminho? Ou será que foi alguma coisa que eu fiz de errado? E o que eu posso fazer para consertar isso daqui? O que eu posso fazer para mudar a minha estratégia? O que eu posso fazer para mudar o meu comportamento? Treinar essa habilidade aqui envolve você sentir e lidar com a frustração e ainda assim você permanecer no caminho, até mesmo mudar o caminho se você perceber que você não estava indo na direção que é importante pra você, mesmo quando a frustração diz o contrário pra você. E eu vou abrir um parêntese pra falar pra você algo que eu sinto que muitas vezes é o que nos impede de lidar de maneira mais saudável com a frustração. A gente tende a olhar para as nossas emoções e tirar conclusões muito automáticas delas. Então, uma interpretação muito automática que a gente tira da frustração é que toda vida que eu me frustro significa que as coisas não deram certo, significa que eu preciso desistir e voltar atrás. E se eu falar pra você que a frustração também é uma emoção adaptativa, é só porque a gente se frustra que no nosso cérebro, cognitivamente, a gente coloca em prática a habilidade de reavaliar. Se a gente nunca se frustrasse, a gente nunca perceberia que alguma coisa errada aqui aconteceu, ou a gente nunca mudaria as nossas estratégias, a gente sempre permaneceria insistindo no erro. Então é normal você se frustrar, é normal a frustração aparecer no meio do caminho e ela precisa aparecer. Você só precisa olhar com mais curiosidade pra ela, com mais paciência pra ela e entender o que ela realmente tá tentando te dizer, que nem sempre é volta atrás, desiste do que você estava fazendo. Você treina isso permanecendo numa tarefa que é importante pra você, por mais que ela seja chata, por mais que você não tenha as habilidades agora pra conseguir fazer isso de maneira perfeita, mas você permanece insistindo naquilo. Você treina a tolerância à frustração quando, diante do impulso de desistir de absolutamente tudo, você permanece fazendo aquilo que é importante pra você, você pede ajuda, você olha pra outras alternativas, você varia o seu comportamento e você se torna uma pessoa resiliente também quando você tem muita clareza dos seus porquês, quando você tem muita clareza dos seus motivos. Muitas vezes a gente desiste daquele caminho que a gente estava indo e a gente desiste na primeira dificuldade que aparece porque a gente não tem clareza do porquê que vale a pena permanecer ali, porquê que vale a pena lidar e tolerar aquele desconforto. Então, ser uma pessoa resiliente é, antes de tudo, antes de treinar qualquer outra habilidade, você entender e ter muita clareza do porquê que é importante pra você ir nesse caminho, ir nessa direção. Mas sabe o que acontece também? E acontece bastante. A gente tá em caminhos que são importantes, a gente tá indo em direções que são importantes pra gente, mas a gente não se conecta com as coisas que tem ali que realmente trazem propósito, que trazem vitalidade, que te lembram do porquê você está fazendo o que você faz. E isso acontece muito quando a gente entra no modo meio automático da vida, sabe? A gente tá fazendo coisas que são importantes aqui, a gente tá cuidando de coisas que são importantes, mas a gente não tem se conectado com a parte disso que realmente traz valor. Então, treinar comprometimento com esses valores significa estar o tempo todo se perguntando: o que é importante pra mim aqui? Quando eu faço isso daqui, eu tô indo em direção ao que é valioso pra mim? Quando eu escolhi fazer isso daqui, ou quando eu escolho diariamente fazer isso daqui, por que eu faço a escolha? Porque no final do dia é uma escolha. E eu acho que às vezes a gente começa a viver a vida como se tudo fosse uma punição, como se tudo simplesmente estivesse acontecendo ao nosso redor. Mas no final do dia é uma escolha. E por que você está escolhendo isso? O que tem de importante pra você aí? Se conecte com isso. E pessoas resilientes também são pessoas flexíveis e pessoas compassivas. Pessoas resilientes são pessoas que são mais gentis na hora de lidar com erros da caminhada. Pessoas resilientes são pessoas que conseguem olhar pra quando as coisas não saíram da maneira como ela esperava e tentar de novo. Eu costumo muito falar aqui que uma das habilidades mais importantes no processo de mudança é a autocompaixão, porque é a autocompaixão que também nos faz ter mais coragem
pra retornar aquilo que é importante. Não existe caminhada linear, caminhada contínua. Em algum momento você vai errar, em algum momento as coisas vão sair de maneira diferente do que você esperava. O que você faz quando isso acontece? O que você faz quando as coisas dão errado? Você consegue retornar com gentileza? Você fica simplesmente paralisado. Paralisado na autocrítica, paralisado na autocobrança. Você sente que são essas coisas que motivam você, quando na maioria das vezes são essas coisas que te mantêm aí, estagnado. E não confunda autocompaixão com autocomiseração. Autocompaixão não é você ficar simplesmente sentado sem fazer nada, não é você ver a vida passando à sua volta. Autocompaixão não é você não se responsabilizar, muito pelo contrário, é você olhar pro seu papel nisso tudo, porque é só quando você olha pra isso também com gentileza que você consegue criar coragem pra se movimentar e sair do lugar. E pare de olhar para situações com uma lente de tudo ou nada. Se não for assim, eu não quero. Se não for do meu jeito, não dá certo. Pessoas resilientes não são pessoas que têm um controle total e absoluto da situação. São pessoas que entenderam que elas não têm esse controle. E porque elas entenderam isso, elas procuraram maneiras mais inteligentes, maneiras mais assertivas de realmente fazer o que está ao alcance delas. Você ser uma pessoa flexível não significa você ceder absolutamente a tudo e todos. É você perceber que existem caminhos, no plural, possíveis. É você perceber que podem existir caminhos alternativos e você conseguir olhar pra eles. Então você pode continuar se apegando a essa rigidez, você pode continuar reclamando que as coisas deveriam ser diferentes do que são. Você pode continuar desistindo toda a vida que as coisas saem do seu controle e viver sofrendo por isso, mas isso não vai mudar a realidade. Isso não vai mudar o fato de que as coisas acontecem. No final do dia é uma escolha sua flexibilizar algumas coisas e permanecer no caminho que é importante pra você, ou deixar o caminho de lado, permanecer se apegando a essas regrinhas porque você acha que são essas regrinhas que te mantêm de pé e que mantêm a sua vida funcionando, quando na verdade são essas regrinhas que te mantêm estagnado. Então você entendeu nesse vídeo que resiliência não é ausência de dor, não é ausência de sofrimento, é antes de tudo compromisso. E como qualquer outro compromisso, é uma coisa que a gente faz diariamente, a todo momento, porque a todo momento a gente tá fazendo escolhas. E se essa mensagem te ajudou a olhar para a resiliência com outros olhos, envia esse vídeo também para alguém que precisa ter uma nova perspectiva sobre resiliência e construir essa habilidade. Eu acho que o vídeo anterior a esse aqui no canal é um complemento muito bom das coisas que a gente tá falando aqui, porque eu vou falar justamente sobre uma das habilidades que você vai precisar muito nessa jornada, que é a habilidade de aceitação, que é a disposição para você sentir. E no último vídeo eu falo exatamente sobre isso. Eu vou deixar ele linkado aqui ao lado para você ir direto para ele e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!